TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, estamos aqui, nosso programa maravilhoso, Páginas da Bíblia, esperando você sentar, se acalmar, respirar, porque agora é o momento do aprendizado. Vamos folhear nosso livro maravilhoso, iniciando já hoje no capítulo 2 do livro de Deuteronômio, fechando assim, portanto, o nosso estudo do Pentateuco. Agradeço aqui a presença das nossas mestras, professora Amélia. Muito bom estar aqui. Ótimo ter você conosco, Amélia. Muito obrigada, professora Ieda. Gratidão por mais um momento aqui, refletindo as páginas da Bíblia. Sempre muito bom, né? Para vocês Sempre. É apenas um reforço, para mim é um aprendizado completo, né? E eu agradeço muito a Deus essa oportunidade, agradeço você que tem estado conosco ali assiduamente. Quem então acompanhou o nosso Pentateuco, gente, como passou rápido. Foi maravilhoso ter pego esse começo do livro sagrado, desde o livro do Gênesis, passando por todos eles, chegando agora no fecho com Deuteronômio. Portanto, vamos hoje para o capítulo 2. Vou ler esse trechinho bem inicial, que vai até o versículo 7. Viramo-nos, então, partindo para o deserto, a caminho do mar de Suf, conforme Yahvé me ordenara. E durante muitos dias contornamos a montanha de Seir. E Yahvé me disse: já rodeastes bastante essa montanha. Dirigi-vos para o norte. Ordena ao povo: vós estáis passando pelas fronteiras dos vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir. Eles vos temem, de modo que deveis ter muito cuidado. Não os ataqueis, pois nada vos darei da terra deles, nem sequer um pé do seu território. Foi a Esaú que eu dei a montanha de Seir como propriedade. Comprareis deles o alimento para comer a preço de dinheiro. E também comprareis deles a preço de dinheiro a água para beber. Pois Yahvé teu Deus te abençoou em todo o trabalho da tua mão. Ele acompanhou a tua caminhada por este grande deserto. Eis que durante 40 anos Yahvé teu Deus esteve contigo e coisa alguma te faltou. Então, começamos aqui esse capítulo 2 e aqui eu já vejo uma coisa interessante que eu não tinha visto ainda. Ao caminhar desses livros todos, a gente vê a vontade e o amor de Deus com esse povo, escolhido, amado, desde todo sempre. Mas aqui ele diz aí, peraí, vocês estão chegando, mas agora tem alguém a quem eu também amo e dei um pouco do meu amor, ou todo o meu amor, para eles também. Vocês vão aprender a dividir. É interessante aqui, então, a gente vai sentir que esse povo vai ter que aprender a começar a partilhar esse amor, é isso, Ida? Então, eles devem respeitar as nações irmãs, os irmãos. O que é do irmão é sagrado. Então, cuidado, né? Cuidado, respeite, não ataque eles. Se vocês atacarem, né, e vocês... aí é uma ordem que Yahvé dá para eles, né? Que aqui no caso é Moisés que está falando, não, o que é do irmão é sagrado, respeite o que é do irmão. Eles estão passando por terras agora aqui, habitadas, ele diz aqui, pelos filhos de Esaú. Né? Esaú, que era parente, irmão de Jacó. Então, Isso. um povo que é aparentado. E aí, então, nós temos a terra dos amorreus, que foi dada, que era a terra dos cananeus, que foi dado para o povo israelita. Não é a terra dos que são parentes de Israel. No caso aqui, é o território de Edom, Moabe e Amon. Né? Eles são parentes, então, esses povos.
No livro dos Números, no capítulo 20, de 14 a 21, Edom, que é um parente deles, nega passagem. Aqui não, aqui eles vão passar respeitando o território dos parentes, no caso Edom aqui é parente, né? Os filhos de Esaú, e ainda fala aqui também que é Moabe e Amon, que são descendentes aqui então de Ló, né? Sobrinho de Abraão. Então é um território assim que tá ocupado pelos israelitas também, todos os parentes deles, e ele deve ser respeitado. É interessante a questão da fraternidade que o texto destaca aqui, né? A questão de quando você ama o próximo, você respeita o que é do próximo. E Deus aqui ele está enfatizando de que para que o povo tenha cuidado para não atacar os seus irmãos, né? Pois aqui no finalzinho, aí no 6, do 7, ele diz assim: eis que durante 40 anos Yahvé teu Deus esteve contigo e coisa alguma te faltou. Então você não tem necessidade de você atacar o irmão, a nação, o parente. Mas o território que vai ser ocupado, mais para frente que ele vai falar dos filhos de Esaú. A terra que eles vão... É incrível que daqui para frente eles vão aparecer guerras, as vitórias dos israelitas contra o povo amorreu. E Israel, ele sempre também pede autorização para os reis, ele não ataca o povo. E aí os reis, temendo Israel que está passando pelo território, eles vão no deserto e atacam. E como Deus que está conduzindo, eles vencem a batalha. Porque eles vencem para se defender também. Né? Então, é interessante essa questão da fraternidade aqui, respeitar esse território dos parentes. Eu penso que seja uma nova linguagem agora, né, Amélia? Porque até então, esse povo conduzido pelo deserto, eles sempre tiveram primazia, eles eram autoritários, quando eles chegavam, eles ganhavam nas guerras, tomavam posse de tudo, porque era um povo que ia avançando, derrubando, matando, queimando, tomando posse. Agora eles vão entrar em território e dizer, pronto, agora vamos ter que aprender a conviver com irmãos. É um novo estilo de vida, um novo mandamento, né? Então, Ana, na realidade, o povo foi aprendendo durante a caminhada, eles não sabiam nada, foram aprendendo. Agora, quando eles estão saindo para entrar na terra, eles já aprenderam bastante coisa, tenho certeza. Porque Deus prometeu aquela terra para eles, como lá no Gênesis para Abraão, depois para Isaac, que a gente falava assim, aquela terra que a gente chamou de Palestina, ou Terra Santa. Mas o povo agora não entrou, não atravessou o Jordão para entrar na terra ainda. Então tem que ter esse respeito com os povos que estão ali. Todo mundo sabe que o povo que saiu do Egito, eles conseguiram porque tem um Deus muito poderoso. No caminhar do deserto, muitos outros povos que nem conheciam de Deus, só sabiam que aquele povo que estava no Egito teve um Deus que os libertou da opressão do faraó. Então esse Deus é forte, é poderoso. E começam a caminhar com esse povo também. Dá para a gente entender porque que vai ter às vezes conflitos na caminhada, porque junto a esse povo que sai do Egito, vai o povo saindo de outros lugares. E vão se juntando, vão aumentando o número de pessoas, né, que não passou pela experiência desse Deus da libertação, mas que também são escravos de outros reis, outros faraós. Né? Como esse povo agora que vai entrar, atravessar o Jordão e entrar na terra, esse povo também, ele já conhece quem é esse Deus e sabe que nessa terra que eles vão entrar está cheio de faraózinha, aquelas cidades-estados, todas muradas, que tem um rei poderoso com seus deuses. Mas em volta da cidade, das grandes muralhas, está o povo oprimido também, chamado pequenos agricultores, que sustentam aquela cidade que mora os reis, que sustentam o povo religioso também. Então agora esse povo aprendeu. Agora vai entrar na terra e tem que saber pesquisar primeiro como que está a cidade e estado para poder tomar, porque senão não vai dar. E aqui o texto que você leu fala também desse Deus que falou para eles não atacar, e a Ieda já explicou. Né? Então, eles têm que tomar, eles vão agora lutar para conseguir a terra que Deus prometeu, ainda não ultrapassaram o Jordão. Né? E
E é bom que lembra aqui lá no versículo 7, que ele fala assim, pois Yahvé teu Deus te abençoou com todo o trabalho da tua mão. Ele acompanhou a tua caminhada nesse grande deserto e esteve contigo os 40 anos, nada te faltou. Então, se nada te faltou, não precisa tomar do que é dos outros. A questão da partilha. Aham. Deus vai continuar ajudando até entrar na terra, né? Ok. Avançando um pouco mais, a partir do versículo 8. Cruzamos o território dos nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e passamos pelo caminho de Arabá, de Elate e de Azion-Gaber. Depois viramo-nos, tomando o caminho do deserto de Moabe. Disse-me então Yahvé, não ataques Moabe e não o provoques à luta, pois nada te darei da sua região. Eu dei Ar como propriedade aos filhos de Ló. Outrora, os Emim aí habitavam. Eram um povo grande, numeroso, de alta estatura, como os Enassim. Eram considerados como Rafaim, assim como os Enassim. Os moabitas, porém, chamam-nos de Emim. Em Seir habitavam outrora os Orreus, os filhos de Esaú. Porém, os desalojaram e exterminaram, habitando no seu lugar, assim como Israel fez para se apossar da terra que Yahvé lhe dera. E agora, levantai acampamento e atravessai o ribeiro de Zared. Atravessamos então o ribeiro de Zared. De Cades-Barne até a travessia do ribeiro de Zared, nossa caminhada durou 38 anos, até que se extinguisse no acampamento toda geração de homens aptos para a guerra, conforme Yahvé lhes tinha jurado. A mão de Yahvé estava contra eles, eliminando-os do acampamento, até sua completa extinção. Meu Deus! Já passou 40 anos, agora mais 38 anos. Esse povo É uma nova geração agora. É uma nova geração, Mudou uma terceira, uma quarta nova geração, né? É que nem nós, é que a gente não fez a contagem do tempo, mas já estamos nessa terra aqui há 500 anos. 523 anos aqui nessa terra. Antes de nós, muitas gerações. Muitos outros e povos. uma geração também na Bíblia, ela durava em torno de 40 anos. Hoje nós sabemos que tem gente que vai a 100 anos, a 70. Isso. Depende, né? É. Uhum. E aí, Então, aqui nós vemos que Yahvé disse, né, não ataques Moabe, porque Moabe também é parente de Israel. São os descendentes dos filhos de Ló, irmão de Abraão. Uhum. E aí ele fala aqui dos Rafaíns, Rafidins, Enassins, que eram os povos lendários, considerados gigantes de alta estatura, e que habitavam essa região aí da Palestina. Eles aparecem várias vezes na Bíblia, os Rafidins, que são os povos antigos. Como se fossem gigantes, né? E aí, então, ele vai nesse trecho que você leu até o 15 aí, dizendo que toda aquela geração, né, no 16, ela foi extinta. Quer dizer que vai começar uma nova geração. Outra geração. Que eu vou ler agora a partir do 16. Quando todos os homens capacitados para a guerra se extinguiram do meio do povo pela morte, Yahvé me falou: hoje estás atravessando o Ar nas fronteiras de Moabe e te aproximas dos filhos de Amon. Não os ataques e não os provoques, pois nada te darei da terra dos filhos de Amon para possuir. Foi aos filhos de Ló que eu a dei como propriedade. Era também considerado como terra de Rafaim. Outrora os Rafaim a habitavam, sendo que os amonitas chamavam-nos de Zonzonim. Era um povo grande e numeroso, de estatura alta, como os Enassim. Yahvé, porém, exterminou-os da frente dos amonitas, que os desalojaram para habitar em seu lugar, como fizera para os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, exterminando os orreus da frente deles. Eles desalojaram-nos
e habitam no seu lugar até hoje. Quanto aos aveus, que habitavam nos campos até Gaza, os Caftorim saíram de Caftor e os exterminaram, habitando depois em seu lugar. Vamos, levantai acampamento e atravessai o ribeiro Arnon. Eis que entrego em tuas mãos Seom, rei de Ezebom, o amorreu, com sua terra. Começa a conquista, provoca-o à luta. A partir de hoje, começo a espalhar o terror e o medo em ti, em meio aos povos que existem sob o céu. Eles ouvirão a tua fama, temerão diante de ti e desfalecerão. Esse meu Deus, como é que podia dizer que Deus os odiava? Isso aqui para trás, que eu fiquei até chocada. No versículo 27 do capítulo 1. Yahvé nos odeia. Eles falaram uma blasfêmia dessa. Quando a gente está vendo esse Deus caprichando na escolha, meu Deus, então... A gente tem que ver o contexto desse né? odeio aí, né? Por isso que a gente tem que ver o contexto. Ele murmura dizendo que Deus odeia, porque é um povo rebelde, porque tem medo de conquistar a terra que foi dada, entendeu? Então, esse contexto de dizer que Deus odeia é porque eles estão com medo de enfrentar as dificuldades do caminho, de tomar posse da terra prometida. E não sabem fazer uma avaliação real do que... E aqui nesse trecho do 24, ele fala, vamos levantar acampamento. Né? Vamos, então já está, é momento de luta, vamos continuar a nossa caminhada, né? E passar aí pelos territórios dos amorreus. Agora aqui cabe um parênteses para a gente pensar, né? Nós estudamos o livro do Êxodo. No Êxodo 20, Deus fala, não matarás. E agora aqui na conquista, Deus fala, extermina. Então, quem está contando a história está acostumado com guerras, né? E aí relata aqui uma guerra de conquista. E eu lembro aqui também que a igreja cristã também, ela fez as cruzadas em nome de Deus. Em nome de Deus, isso. Então a gente tem que ter sempre cuidado é Deus mesmo que está mandando matar para tomar o que é dele? É Deus que manda conquistar? Aí a Bíblia todinha, quando você pega o livro de Juízes, né, de Josué, é uma conquista militar. É como se o povo estivesse todo armado e vai lutar, matar para tomar o que Deus prometeu. Mas o povo está acostumado assim, em nome de Deus, fazer as guerras. E aí quando você aprofunda como é que foi mesmo a tomada das terras, aí eu falava agora há pouco assim que tinham cidade-estados, uma cidade-estado ela tinha em torno de 1.200 metros, assim, com grandes muralhas. Só se assistir filmes bíblicos antigos aparece essas cidades. Dentro da cidade morava o rei, a sua corte, tinha o templo, os sacerdotes do templo, aquela pouquinha gente que tinha dinheiro, que mandava. E eu falava assim, tudo em volta da cidade-estado mora a população, que planta, que colhe e que sustenta aonde o rei mora, a cidade-estado. E esse povo é oprimido e paga tributo. Quando você pega as pesquisas bíblicas, como é mesmo que esse povo aqui conseguiu entrar? Sozinho, esse povo andou pelo deserto e não tinha armamento. Como que eles fizeram? Eles foram entrando e sendo acolhidos por esse povo que está em volta da cidade, porque também são oprimidos, escravizados, como eles eram no Egito. Ali vão somando força, vão crescendo e se preparando, aí vão tomar a cidade. Certo. Vão tomar a cidade. Deus prometeu, Deus dá. Vai ter guerra? Vai. E sabe que nessa tomada sempre tem morte, tem assassinato, tem as coisas. Então, mas lembrar sempre, qual é o rosto de Deus que a Bíblia mostra? Um texto que fala muito Deus de Abraão, né? Que Deus vai dar para ele uma terra. Depois você estuda o Êxodo, Deus que fala, eu vi o que meu povo está passando, eu escuto o meu povo clamar a mim. E esse Deus hoje é o Deus que vê, que escuta, que sabe quem oprime o povo, quem está promovendo a desordem, a idolatria. Deus sabe tudo. E a idolatria hoje não é só escolher outro Deus, existe muita idolatria. Deuses hoje, é shopping, é droga, é prostituição, tudo isso a gente sabe que existe. Então, qual esse Deus, essa guerra que Deus mandou entrar e matar todo mundo mesmo, como é que foi a guerra? É o jeito que está contado, é o jeito que o povo conta, porque é assim que o povo conquistava.
Né? Agora, qual é o Deus que a gente acredita mesmo? E você vai para o Novo Testamento, aí eu sempre falo, Jesus é Deus. Jesus mandou matar alguém? Mandou oprimir? Não. Então, o Deus do êxodo também, ele manda buscar, tem que conquistar. Né? Mas será que é assim mesmo? Um Deus que põe fogo, um Deus que incendeia, um Deus que mata? Como que é esse Deus? O jeito de contar para a gente é o jeito que foram contadas as histórias. Né? Como que conquistaram, como que conquistou um povo, como conquistou um país. Tem as histórias da conquista do Brasil. Aí, às vezes, a história é aquela que quem tem o poder quis contar para a gente. Aí você cresce, estuda e você aprende. Aí que mentira grande, aqui já tinha gente morando. Né? O jeito, qual é o jeito? O jeito que conta na Bíblia também é o jeito que o povo fazia as conquistas dele mesmo, em nome de Deus. Certo. E agora a gente não pode perder de vista o Deus do êxodo, o Deus que libertou. Libertou do quê? Da opressão. Né? Esse é o Deus libertador, e que está sempre pronto para reconstruir. O Deus Jesus também que veio e acolheu as mulheres que eram oprimidas, acolheu, deixa vir minhas criancinhas, não excluiu ninguém. O Deus também que deu pão quando não tinha pão para comer, né? O Deus que ensinou a partilhar. E aqui ele falava assim, ó, a fraternidade é de irmão. Não toma nada do teu irmão, tem que ter partilha. Né? Sim, então esses textos de guerra, era assim que tinha as guerras de conquista. E eles não, nós conquistamos porque Deus estava na frente. Deus marchou na frente, como se Deus tivesse montado num cavalo com a espada e mata todo mundo também. E tudo era, nós vamos ver depois no capítulo 3, que tudo que era conquistado na guerra era consagrado ao Senhor como anátema. Quer dizer, não era permitido a Israel aproveitar materialmente a vitória. Era tudo consagrado ao Senhor. Então, nós vamos ver lá no capítulo 3 que ele vai falar dessas conquistas. Né? Aí tem esse que ainda do 2:26 até o 37, ele vai falar da conquista do rei Amorreu, do Seom, e depois do 3 ele vai falar de outra vitória que Israel teve contra o rei de Og, que é o rei Amorreu também. E aí ele vai dizer também, é interessante que ele não manda atacar. Israel sempre primeiro é atacado. E aí ele vai se defender. E aí ele ganha o território. Então, partamos a leitura do versículo 26 para a gente poder entender esse final do capítulo 2. No deserto de Cademó, enviei mensageiros a Seom, rei de Hesebom, com esta mensagem de paz: deixa-me passar por tua terra. Seguirei sempre pelo caminho, sem me desviar para a direita ou para a esquerda. Quanto ao alimento, tu o venderás a mim por dinheiro, e assim eu comerei. E também vender-me-ás por dinheiro a água que eu beber. Permite-me apenas atravessar a pé, como nolo permitiram os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas, que habitam em Ar, até que eu atravesse o Jordão em direção à terra que Yahvé, nosso Deus, nos dará. Seom, rei de Hesebom, todavia, não permitiu que passássemos pelo seu território, porque Yahvé, teu Deus, tomou o seu espírito obstinado e endureceu o seu coração, a fim de entregá-lo em tua mão, como hoje se vê. Disse-me então Yahvé: eis que já comecei a entregar-te Seom, juntamente com sua terra. Começa a conquista para tomar posse da sua terra. Seom saiu ao nosso encontro com todo o seu povo para batalhar em Jaza. E Yahvé, nosso Deus, nos entregou a nós, e nós o vencemos, bem como seus filhos e todo o seu povo. Apossamo-nos então de todas as suas cidades e sacrificamos nenhum sobrevivente. E sacrificamos cada uma delas como anátema, homens e mulheres e crianças, sem deixar nenhum sobrevivente, exceto o gado, que tomamos para nós como despojo, como também o saque das cidades que conquistamos, desde Aroer, que está à margem do vale de Arnon, como a cidade que está dentro do vale até Galaade. Não houve cidade inexpugnável para nós. Yahvé, nosso Deus, nos entregou todas. Somente da terra dos amonitas não te aproximastes, isso é, de toda a região do vale de Jaboque e das cidades das montanhas,
e tudo que Yahvé, nosso Deus, nos tinha proibido. Então, a gente vai ver aqui alguma modificação a respeito dessa conquista. Mas eu vou fazer o seguinte, como eu li um trecho longo, eu sei que nossas mestras vão precisar explicar bastante coisa, eu vou pedir um pequeno intervalo e a gente já volta. Então, voltamos. Eu tinha dito que a gente tinha lido um texto bem longo. Vocês acompanhem aí, que é o versículo 26 até o final do capítulo 37, versículo 37, finalizando, portanto, o capítulo 2 do livro de Deuteronômio. Mas eu quero entender, como a gente já passou muito tempo, isso aqui se dá mais ou menos em que época? Que anos acontece isso? Então, o autor do Deuteronômio, ele vai... Nós estamos aqui no livro, no início do livro, fazendo uma introdução histórica dos fatos. Tá. Fatos antigos que foram retomados aqui com uma intenção teológica, né? Então, a gente sabe que o autor aqui é um levita que usa, coloca sempre como Moisés, que está ordenando, conduzindo como palavra, porque esse levita ele tem a consciência de que ele é herdeiro das palavras de Moisés. Então, ele dá continuidade a essa história. Nós vemos aqui, então, que o livro, esses fatos históricos aconteceram lá por volta de 1220, na época de Moisés, que o autor coloca aqui. O autor está no século 8, no ano de 750, porque ele também tem uma intenção teológica, principalmente de que o povo de Israel seja fiel à aliança, porque essa aliança ela vai ser renovada aqui, né, os mandamentos que foi dado lá no Êxodo 20, do capítulo 20 até o 23, ele vai ser reavaliada, renovada. Tá. Né? Tendo em vista que eles vão ocupar a terra, e essa terra tem que ser uma terra onde haja justiça, porque tem Yahvé como Senhor de todas as coisas. Né? Então aqui nós vimos essa conquista, primeira vitória de Israel nessa caminhada. Primeiro nós vimos lá no capítulo 2, ele passando por territórios de parentes, né? Descendentes de Esaú, descendentes de Ló, que era sobrinho de Abraão, que eram parentes dele. Então Yahvé fala, não, cuidado, né? O que é do irmão é sagrado, respeita o que é do outro. Aqui, nesse que você leu antes do intervalo, do 26 até o 37, vamos ver a primeira conquista. O que acontece aqui? É uma luta, Israel ele precisa passar por esse território, e ele vai com uma mensagem de paz. Ele envia então mensageiros a Seom, rei de Hesbom, com uma mensagem de paz. Ele pede licença para poder passar nesse território. E deixa claro aqui, né, ele seguirá sempre pelo caminho, sem me desviar para a direita ou para a esquerda. Né? Quanto ao alimento, tu o venderás a mim por dinheiro. E assim eu comerei, e também vender-me-ás por dinheiro água para eu beber. Permita-me apenas atravessar a pé. Então ele pede permissão, dizendo ao rei que ele não vai saquear, que ele não vai tomar o que é dele. Porém, aqui ele não permite, o rei de Seom, essa passagem. Então é o momento da luta agora. Ele precisa passar. E aí então ele vai passar. E aí, junto aqui, a questão da guerra, de guerrear, a guerra, entre aspas, se diz santa. Porque é Yahvé que está conduzindo esse povo, para que atravesse, para que conquiste a terra. Né? E aí, então, ele vai passar por esse território. Começa, então, a conquista para tomar a posse da terra, já começa aqui, onde Israel ele é vitorioso. E ele nada, então, a gente percebe aqui, o detém para poder tomar posse dessa promessa de Yahvé.
É a mesma coisa que você consegue a sua casa própria. Aí você fala, foi Deus que me deu. Mas é uma luta conjunta. Isso, uma luta O esforço conjunta. humano com a graça de Deus. Anos e anos de luta, quanta aflição a gente passou na vida até entrar na primeira casa que é sua. Você fala, glória a Deus. Se não fosse por Deus, Ana, a gente não teria conseguido. Ou uma viagem dos sonhos, tudo. Os filhos que você tem, né? A gente sempre está louvando a Deus por isso. Então, dá a impressão que Deus pegou e deu aquela a casa. Né? Foi uma conquista nossa, uma luta nossa. Então, aquilo que a Ieda contava, né, é de lembrar quando o fato aconteceu, quando o texto está sendo contado e tem um objetivo. É uma reflexão teológica. Deus não prometeu lá que ia dar? Agora Deus deu. Aí eles estão contando como é que foi a luta, as coisas, né? Quando você olha ali, que no versículo 34 que você leu do 2, fala assim, apossamos então todas as cidades, sacrificamos cada uma delas como homens, mulheres e criança, sem deixar nenhum sobrevivente. Quer dizer, matamos todos os homens, mulheres e crianças, mas deixamos vivo o gado, né? Por quê? E as outras coisas, porque vai servir para a gente. Então, Deus nunca mandou matar homem, mulher ou criança. Isso é guerra que faz. É a guerra que mata. Né? Me estão contando para dizer assim, nós só conquistamos lá, Ieda, porque Deus estava conosco. Pelo deserto, prometeu a terra para nós e a gente conquistou. E conta, porque é isso que eles estão vivendo no momento, em nome de Deus. Então, aqui os amorreus, a gente pode até dizer que hoje a gente luta contra o vício, né, contra o pecado, contra aquilo que nos afasta de Deus, contra aquilo que faz com que a gente não consiga ter a vida em plenitude. Então, a nossa luta aqui não é contra os amorreus aqui, atualmente, seriam as dificuldades que nós encontramos pelo caminho. Né? Nós, como filhos de Deus, irmãos, nós temos a dificuldade. Precisamos lutar para conquistar as promessas de Deus de uma vida em plenitude. Porém, nós dizemos, igual a Amélia falou, é a graça de Deus que nos ajuda a conquistar e a chegar onde Deus quer que a gente chega nessa terra. Com muito esforço, muita luta. Muito esforço. Aí você vai escrever não é nada de graça. Não, aí você vai escrever um livro, você vai contar o livro, parte. aí eu começo a contar assim aquilo, né? Olha, se não fosse por Deus, não teria vencido fulano, não teria tomado. Você começa a contar. É uma força de expressão. Uma forma de expressão. Então, e aqui principalmente é a teologia, né? Que está contando para nós, porque ouviu contar. Como é que vocês entraram na Terra Prometida mesmo? Muita luta, muita batalha. O que eles entendem por batalha? Aquilo que eles estão lutando numa guerra. Você pega a guerra que está acontecendo no mundo hoje também, um país contra o outro. Gente, não é em nome de Deus aquilo. Aquilo é em nome de um poderoso que quer tomar um lado do outro. E quem morre? Quem acaba com a cidade, né? É uma questão teológica que está por trás dessas batalhas também, é a questão do ser humano achar que porque tem fé, é religioso, né, reza, então acha que tudo vai cair do céu. E não vai cair do céu. Não vai. Deus quer que a gente faça a nossa parte. Eu vi até uma vez, eu li no livro, que diz assim, tinha um homem que falava assim, ele ia na igreja e deixava a bicicleta dele lá. Eu não vou pôr cadeado porque Deus vai cuidar para mim. Então, essa questão da gente esperar que Deus faça tudo por nós, isso aí também é um pecado, porque se a gente pode fazer, né, a gente tem que fazer. Tem que colocar tranca, tem que fechar e tem que fazer. Né, porque Deus não fará aquilo que a gente pode. Agora, porém, aquilo que a gente não consegue, invocando Ele, colocando a presença dEle, Deus vai agir de uma forma que vai nos ajudar a nos salvar, né, nos libertar. E aqui ele fala aqui, né, dá uma ordem ali no versículo 31, finalzinho do 31, começa a conquista para tomar posse da terra. Então, quer dizer, faz a sua parte, né, faz a sua parte, porque eu estou com você, não tem medo. Né, você vai conquistar com a minha graça. E com o seu esforço, nós precisamos de fazer a nossa parte. A gente não pode ficar acomodado diante das situações que a gente vive hoje. A questão do livro é isso aqui também. É uma época de muito conflito que os levitas, o povo já está na terra.
quando o autor escreve, ele já está na terra, existem muitos conflitos, muita desigualdade, muita injustiça. E aí então ele vai colocando nesse contexto aqui, fazendo toda uma introdução histórica dos acontecimentos que passaram, né, para que o povo não caia na tentação, para que o povo não esmoreça e continue na caminhada. É para lembrar assim, né? Você tem que lembrar sempre, você era escravo no Egito. Quem te libertou? Então agora também não escraviza ninguém. E tome cuidado, né? Porque o povo, quando ela situa a escrita do livro, o povo está em guerra. Guerra entre eles mesmos, que o reino já se dividiu. Tem as tribos do norte e a tribo do sul, sempre lutando para um ficar vitorioso. E essa época, as tribos do norte são 10 tribos, elas estão sofrendo muito com a invasão que a Síria vem vindo e vai oprimi-las e vai levá-las para o cativeiro. Então eles estão contando, se Javé deu, é nossa. Aí nós temos que lutar. Não lutamos para entrar, outros estão lutando para conseguir. A gente tem que continuar acreditando e lutar também. Interessante, né? Interessante. Tá. Vamos então entrando agora, pouco a pouco, no capítulo 3. Já avançando um pouco mais no livro de Deuteronômio, vou ler esse primeiro trecho, até o versículo 11. Voltamos-nos então e subimos em direção a Bazã. Og, rei de Bazã, juntamente com seu povo, saiu ao nosso encontro para guerrear em Edrai. Disse-me Yahvé, não o temas, pois entreguei em tua mão tanto a ele como a todo o seu povo e a sua terra. Tratá-lo-ás como tratastes a Seom, o rei dos amorreus, que habitava em Ezebom. Yahvé, nosso Deus, entregou na nossa mão também Og, rei de Bazã, juntamente com todo o seu povo. Nós o combatemos até que nenhum sobrevivente lhes restasse. Apossamo-nos então de todas as suas cidades. Não houve povoado que não tomássemos. 60 cidades, toda a região de Argob, o reino de Og em Bazã. Todas essas cidades eram fortificadas com altas muralhas, providas de portas e ferrolhos, sem contar as cidades dos ferrezeus, em grande quantidade. Sacrificamo-la como anátema, como havíamos feito a Seom, rei de Ezebom, destruindo cada cidade, homem, mulheres e crianças. Contudo, tomamos todo o gado e o despojo das cidades como presa. Foi assim que naquele tempo tomamos a terra dos 2 reis amorreus no outro lado do Jordão, desde o ribeiro Arnon até o monte Hermon. Os sidônios chamam o Hermon de Sarion. Os amorreus, porém, chamam-no de Sanir. Todas as cidades do Planalto, toda Galaade e todo Bazã, até Selca e Edrai, cidades do reino de Og em Bazã. Pois somente Og, rei de Bazã, sobrevivera dos remanescentes dos Refaim. Seu leito é o leito de ferro que está em Rabá, dos filhos de Amon. Tem 9 côvados de comprimento e 4 côvados de largura em côvado comum. Meu Deus, primeiro eu vou ter que fazer um trava-línguas antes de começar, porque, gente do céu, é muito detalhe, é muito detalhes, né? É muito detalhe, é muito nomezinho, muita coisinha, tira daqui, bota ali. E o impressionante que no meio de todas essas filigranas, esses detalhes, matam homens, mulheres e crianças. Em nome de Deus. Meu Pai eterno, em nome de Deus. Ai, ai. Que a gente mas tem essa que não é a entender. vontade de Deus. Né? Pois é, tá mas eles falando estão aqui dizendo que é a tá- guerra é a santa. conquista. É a conquista para chegar até a terra prometida. Tanto detalhes, tanto nome, você vê que está fresquinho na cabeça de quem está escrevendo. É. Né? Porque como é que quem contou tantos detalhes para eles escreverem 700 anos depois? Pois é. É interessante que na primeira conquista, no final do capítulo 2, aqui ele pede permissão para passar. Israel pede Sim. permissão. Uhum. Aqui não, aqui ele é atacado antes de pedir permissão. Tá. E aí então, o que Javé fala? Não temas, né? Pois entreguei em tua mão tanto a ele como todo o povo e a sua terra.
Então aqui a gente percebe que ele vai se defender. Né? Não é para fugir, não é para se acovardar diante de quem está te atacando aqui. Né? Mas é uma questão assim de que realmente o povo vivia nesse dilema de luta mesmo, de vida e de morte, para sobreviver. Porque se eles entraram em 1220, 1200 entraram na terra, eles foram pegando terra que era desses países, desses estados, países, né? Agora, você acha que esse povo ficou quieto? Vai revidar, vai querer de volta. Então, isso é constante guerra. Como hoje tem guerra também sem parar. Mas eu estou vendo aqui que esse povo, eles acabaram de passar lá por aquela terra onde eles pediram permissão ao rei, e o rei, com o coração endurecido, disse não. Aí eles resolveram partir para a luta. Aí eles saem daquela terra, deixam o povo todo morto E vai para e outra. vai para outra terra. Por que não Ou ficou seja, então, gente, mas o que está acontecendo com a cabeça deles? Eles estão passando, eles estão... É como se fosse um trator que eu estou passando, estou destruindo, estou matando, não deixo geração nenhuma, filho nenhum para contar história e prossigo. É um rastro de destruição. E esse Faz povo vai sentido. ser temido pelos outros povos Vai. também. Porque fala assim, ó, lá no versículo 4, possamos então toda a sua cidade, não houve povoado que não tomássemos. 60 cidades. Toda a região do Argob, o reino de Og, em Bazã. Toda cidade fortalecida, aquilo que eu falava, com muralhas enormes, com ferrolho nas portas. Mas isso aí é tão e unicamente para dizer, cuidem porque o povo forte que mata e destrói está chegando. O povo de Deus é forte, tem poder para É tudo apenas isso. para criar um título e ficar, então, todos os demais tementes a esse povo. É porque eles vão E é conquistar. uma nova geração aqui. Então, Né? É uma nova geração. Então, uma geração que teme o Senhor. Então, Israel é um povo protegido pelo Senhor. E aí, como é essa eles vão, mensagem que quer deixar, né? como eles vão vencendo os territórios, aí eles vão os outros povos também vão temer quando eles vão passar. Então, a mensagem, existe a mensagem teológica por trás do texto. Né? E porque também esse povo tem arma da onde? Andou pelo deserto 40 anos, pegou arma de quem? Da onde? É o que eu questionava lá atrás. Isso. Onde eu dizia, esse povo todo armado e com tanto gado, onde é que esse povo achou? Você vê hoje em dia, na nossa terra aqui, né? Onde a gente vê que se cuida muito bem dos pastos, né? E tem horas que tem que fazer remanejo de rebanho, porque está faltando pasto aqui, pasto lá. E no deserto? E no deserto? Esse povo comia, Não. esse gado vivia de comer Não areia. tinha gado. Eles não tinham gado, eles tinham pequeninhas ovelhas, cabrito, coisa pequenininha. A questão do gado graúdo, o boi, vai ser quando o povo já está na terra, quando vai pedir um rei. Aí as tribos que têm boi querem o rei, porque para poder guardar o pedacinho dele que tem boi. E é como acontece aqui, que eles matam todos, mas eles ficam, exceto no 35, versículo 35 aqui do capítulo 2, exceto o gado que tomaram para si como despojo, como também o saco das cidades. Né? É interessante que todas essas conquistas materiais de guerra era consagrado a Yahvé. Né? Era algo que era consagrado para que eles não se aproveitassem da vitória mesmo. Porém, a gente pensa assim, mas será que é isso que Deus quer? Né? Será que ele realmente se agradaria com toda essa matança, com todo esse saqueamento? Né? Então, mas o autor, é uma história também que é uma história que vem de textos antigos. E tem objetivo, E né? tem um objetivo Quer dizer, teológico por trás a da teologia história. qual é? Só conseguimos conquistar tudo porque Deus estava na nossa frente. E esse Deus é o Deus É a poderoso que eu vou fidelidade apresentar a a Yahvé. vocês. Que eu vou apresentar a vocês. E é um Deus que lá no Êxodo fala, não matarás, não vai pegar o que é dos outros, porque você tem o que é teu, não vai pegar nem o escravo, nem a escrava, nem a mulher, nada que está na tua porta. Você já tem o teu. Quando você entrou aqui, eu te dei o que é teu, não tem que pegar o dos outros. Aí agora mostra um rosto de Deus completamente diferente. Sempre quando eu vou trabalhar com os grupos na catequese ou escola bíblica, eu sempre pergunto, quando eu começo a primeira vez, qual é o rosto de Deus que você tem no coração e na cabeça? Porque é esse Deus que você vai passar. Tá. Tem que ter muito cuidado, porque imagine, nós duas vamos pregar lá na paróquia da Ana, agora nós vamos levar esse Deus para lá. Para chegar, você tem que primeiro saber qual é o meu Deus. Qual é? Porque se eu tivesse Deus aqui na cabeça, que Deus que eu vou passar para a sua comunidade. Isso.
Mas sigamos então o versículo 12. Versículo 12, vamos ler rapidinho até só o versículo 17. Ocupamos então aquela terra, desde Aroé, que está à margem do rio Arnon. Dei aos Rubenitas e aos Gaditas a metade da montanha de Galaade com suas cidades. A meia tribo de Manassés dei o resto de Galaade e todo Bazã, o reino de Og. Toda aquela região de Argob, todo Bazã, se chamava terra de Refraim. Jair, filho de Manassés, tomou a região de Argob até as fronteiras dos Gessoritas e dos Maacatitas. Em vez de Bazã, foi dado a esses lugares o nome de Avô Jair. Avô é com H e no final T, porque parece avô de avó, né? Avô Jair, que permanece até o dia de hoje. A Maquir dei Galaade. Aos Rubenitas e aos Gaditas dei o território que vai de Galaade até o ribeiro Arnon. O meio do ribeiro serve de fronteira e até ao ribeiro Jaboque, que é fronteira dos filhos de Arnon, de Amon. A Arabá e o Jordão servem de fronteira desde Quinerete até o mar de Arabá, o mar salgado, aos pés do declive oriental do Fasga. Bom, aqui é muito uma questão assim geográfica, para que todos saibam exatamente, quem tiver um mapinha daquela região, é muito interessante pegar e ir exatamente tentando localizar essas cidadezinhas, um mapa antigo, histórico antigo, e marcando para exatamente conseguindo entender o avanço que eles foram fazendo, né? E tem exatamente nesse nosso livro aqui, que é o Bíblia de Jerusalém, nós temos aqui bem no comecinho o mapa. Cadê o meu? Tem? Aqui, ó. Tem. A antiga Palestina, a Palestina do Antigo Testamento. Aqui dá para ver exatamente o caminho que eles fizeram, né? Interessante. Quem tiver depois um tempinho e gostar dessas coisinhas para entender e ver na prática, é legal. Aparece aqui todos esses territórios que são citados. E a caminhada deles, a caminhada mostra, tem um desenho mostrando o caminho que eles fizeram. É interessante, os pezinhos, os sapatinhos. Tem lá Galaade, tudo que a gente leu agora. Uhum. E aqui esse trecho também, ele retoma, né, uma passagem que tem do Números 32, no capítulo 32, as duas tribos aí, Rubenitas e Gaditas, elas pedem essa região de Galaade, porque era uma região boa para pastagem, e eles eram pastores, eles pedem, antes de entrar na terra prometida, eles já querem tomar posse dessa terra. Quer que Moisés dê para eles, para essas duas tribos. Lá depois a gente pode, vocês em casa, reler o capítulo 32 do livro dos Números, vai contar a história. Que a gente e aí então vai falar da solidariedade dele. A promessa dessa terra vai dar essa terra para os Rubenitas, os descendentes de Rubens, e os Gaditas, descendentes de Gade. Porém, eles vão ter que lutar para que todos consigam também ter terra. Porque é assim, enquanto tiver alguém sem terra, todo mundo está na luta. Tá. Então, essas duas tribos aqui, elas querem, antes de entrar na parte central da Palestina, já tomar posse da terra deles. Tá. Quando você leu, agora que você leu, Arabá e o Jordão serve de fronteira desde Quinerete até o mar de Arabá, o mar salgado, a gente vai lembrar que é o Mar Morto, onde o Rio Jordão vem e termina no Mar Morto. Então, essa é toda a região da Transjordânia, né? Isso. Que nós vamos então começar a entender esse povo que avança para ir tomando exatamente os territórios que eles consideram que deveriam ser deles. Então, gente, nós acabamos. Eu quero agradecer, né, as nossas mestres que nos conduziram aqui nesse estudo, um estudo um pouco árido, assim como as conquistas são bem áridas, mas que é interessante a gente saber que esse povo, Deus prometeu, lhe darei terra que mana leite e mel. Mas não é só abrir a boca para beber e saborear, não. As armas estavam disponíveis para que você pudesse conquistar essa terra que ele lhe prometeu. Então, nós estamos vendo agora, né, com detalhes maiores, essa luta insana, muitas vezes até com aspectos bem cruéis,
para mostrar que a conquista da terra era algo que realmente Deus concedia, mas precisava contar com os músculos, com a coragem, com a força e com as armas. Quero agradecer a vocês, queridas mestras. Obrigada, Amélia, mais uma vez. Obrigada, Eda. Eu que agradeço, é muito bom estar aqui. É ótimo ter vocês. E agradeço a você, principalmente, aluno querido. Você que está aí pela primeira vez, mantenha-se, porque estamos fechando o Pentateuco com esse último livro, Deuteronômio, mas vem muita coisinha interessante aí. Portanto, não deixe de estar conosco. Fiquem com Deus e salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.